Olá, tudo bem? Bom dia, graça e paz da paz de Jesus sobre você, casa, família, sogra, vizinho, né? Todo mundo aí, né? Que você esteja pronto para ver, ouvir tudo aquilo que Deus há de realizar na nossa vida, né? O problema é que na vida as pessoas acham que tudo tem atalho, né? As pessoas têm pressa, querem logo que as coisas aconteçam, começa uma dieta hoje e já quer estar magro 30 quilos 2 dias depois, né? Sobe na balança toda hora e não resolve. A vida não funciona assim e espiritualmente também não é diferente. Nós vamos estar trabalhando nesses próximos 3 domingos sobre uma coisa chamada tricotomia, né? Que é como é que o homem se divide, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, essa questão da mente, né? A alma e também o corpo e o espírito. Então, a gente vai trabalhar ajudar você a colocar a coisa em ordem. Porque Deus, quando olha para você, Ele não olha para uma dessas 3 partes. Ele olha para você e vê você um ser integral, né? Ele olha para você e vê você como um todo. E uma coisa que me irrita profundamente é ver uma penca de gente que fala que é crente e não vive patavinas, 1% daquilo que é verdade. Quem aqui já teve decepção com crente aí, levanta a mão. Pode levantar, não fica com vergonha não. Talvez você seja o criador de casos, não é isso? Então, sempre todo mundo já teve decepção com crente, então sempre é uma coisa que acontece, faz parte, as pessoas gostam de Jesus, têm medo de ir para o inferno, então se tornam religiosos, entregam a vida para Jesus, mas não querem mudar. Não querem mudar. E esse é o grande problema. Esse é o problema onde se encontra o povo chamado evangélico do Brasil. Então são as pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem soltar a mão do diabo. Aí é difícil. Entendeu? Aí você precisa, como Elias disse no Monte Carmelo, ao povo de Israel, às 10 tribos do norte, escolheis a quem servais. Então, se você quer mais de Deus, larga as coisas mundanas e segura, de fato, nas mãos de Deus. O que Deus podia fazer pela gente, Ele já fez. Então, Ele, no infinito amor, graça, Ele mandou o Filho dele, Jesus, não mandou qualquer um, Ele mandou o Filho dele morrer por você na cruz do Calvário. Era a única forma que seria entendido há 2000 anos atrás. Então, sem derramamento de sangue, não havia como chegar até a divindade. Quarta-feira, quem vê, a gente estudou o livro de Levítico. Então, sempre derrama o sangue, bota na ponta do altar, faz isso, o sangue derramado na tampa da Arca da Aliança. Então, isso era muito vívido na cultura daquela época. Para a gente hoje é uma atrocidade, né? Algumas pessoas me perguntam, mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Né? Se fosse hoje, talvez Jesus fosse um influenciador digital, fosse alguma coisa diferente, né? Mas naquela época ele tinha que funcionar desse jeito. E aí, Jesus veio, morreu, levou sobre si os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas enfermidades, mas não para aí. E o problema é que a maioria das pessoas param aí, ok? Então, Jesus é só o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí existe uma coisa que Deus mandou, o Espírito Santo, ou seja, dunamis, poder. A palavra espírito, no Novo Testamento, espírito mau, espírito ruim, é a mesma palavra, pneuma. Né? A diferença é o hagios, santo, espírito santo, diferente de espírito mau, né? Espírito ruim. Então, Deus então manda o Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, ele desce ali sobre os discípulos de Jesus que estavam reunidos. Jesus disse, olha, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui que eu tenho uma surpresa para vocês. E aí o autor registra que viu como língua de fogo. Então, preste atenção, a manifestação do Espírito Santo não precisa acontecer com bizarrice. Entendeu? Receber o Espírito Santo, sair correndo, o cara fica tremendo, o cara cai no chão. Gente, não faz sentido. Eu conheci um cara que foi membro da igreja, que ele frequentava uma igreja dessa, que tinha essas manifestações, já viu o cara correndo, vai para cá. O cara correu, ele girou, bateu na parede e quebrou o ombro. E aí foi o Espírito Santo que quebrou o ombro do cara? Então você entende a que ponto chega? Então a pessoa acha que isso é a manifestação do Espírito Santo. E é silencioso. Ele entra no seu coração. Na igreja você pode rodar e no mundo você pode ser o cão chupando mariola. Entendeu a diferença? Então nós temos que ser e mostrar quem governa a nossa vida, não é dentro da igreja, mas é fora. Então existem pessoas que acham
que podem passar o Espírito Santo, ok? Então vocês já viram provavelmente o pastor que joga o paletó, não é isso? Não vou citar o nome por uma questão de ética, né? O Benihim, por exemplo, né? Ele até pediu perdão, ele pega o paletó, passava, o que ele quer dizer com isso? Gente, eu estou tão cheio de unção, mas eu estou tão cheio de Deus que está transbordando. Se eu tocar em você, você cai. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. O Espírito Santo não é uma coisa que se passa, que se dá, não é jujuba. Entendeu? Vou dar uma porção para você, Espírito Santo, toma aqui uma jujuba, toma outra. Não funciona assim. Então, não é desse jeito. Então, as pessoas acham que precisam acontecer essas bizarrices, né, essas coisas todas, unção do riso, paletó, etc e tal, e não funciona assim. Por exemplo, no Pentecostes, as pessoas chegaram, porque muita gente lê a Bíblia, mas não entende o sentido, né? E, de repente, as pessoas falam assim, cara, eles estão bêbados. Bêbados. Pra gente, bêbado é um cara cambaleante, não é isso? Aquele cara que né, tá bêbado. Mas o que acontece, que ele está falando aqui no grego? O vinho era sinônimo de alegria. Alegria. No meu caso, Coca Zero. Vinho não. Coca Zero é sinônimo de alegria. Mas o vinho era sinônimo de alegria. Tudo bem. Então a galera tomava o vinho, por isso a preocupação na boda de Caná, estava acabando o vinho. E Jesus providenciou o vinho, senão acaba a alegria, acaba a festa. Então a galera ficava alta mesmo, tomava um pouquinho, ficava um pouco mais feliz, mais soltinho, mais alegre. E quando os caras recebem o Espírito Santo, qual é a fala de quem está vendo? Cara, não parece que eles estão bêbados? Não era bêbado de trôpego, era bêbado de alegre, que a presença do Senhor faz na nossa vida. Por isso que Neemias fala, alegria no Senhor a nossa força é. Então quando fala bêbado, não era cambaleante, eles estavam com uma alegria, uma êxtase, um troço, assim, cara, o que está acontecendo com eles? Existem algumas coisas também que são mitos, né? Você vai e faz o legendário, você vai num retiro espiritual, você vai num congresso power maravilhoso, você vai lá, você tem um pico de espiritualidade. Você vai, foi bom, ficou legal, mas volta para a realidade da vida. E aí vai esvaziando, amigo, vai esvaziando. A coisa vai terminando, você já não sente mais agora o que você sentiu quando estava lá. E quem é que deve fazer essa manutenção? É você. Essa manutenção, quem deve fazer é você. Ricardo, meu amigo de malhação, né? Ele chegou a malhar, eu estava gordo, não, né? Estava gordo, né? Então, malhava gordo com ele, eu era pastor, ele não sabia. E aí ele falava um monte de besteira para mim. Um monte de besteira. E aí eu estou malhando com ele, eu não sou pastor, não sou nada, estou ali, estou malhando. Aí depois alguém falou assim, cara, ele é pastor. Ele falou, pô, cara, você não me falou nada? Não, tudo bem. Aí não tem problema, ele está aqui, está malhando. E aí faz daqui 10, 12 anos que você está na igreja, 15 anos que está na igreja, né? Então a gente malhava 15 anos atrás, então fui gordo, emagreci, fiz cirurgia bariátrica, etc e tal, aí mantenho, desde 2012. Então, quer dizer, é disciplina, é determinação, é um dia após o outro. Então, nada acontece rapidamente e não existe atalho nessas coisas. E o que eu quero falar para você é decisivo na sua vida. Porque os crentes, os cristãos, a maioria dos cristãos que existem no Brasil são vagabundos. É gente que fala, mas não vive. Era melhor ficar quieto. Não fala nada. Não fala que é crente porque não passa vergonha, entendeu? Então, fala que é crente, é desbocado, fala que é crente, mexe com a mulher dos outros, entendeu? Fala que é crente, sai com mulher casada. Então, assim, para com isso. Essa é a realidade que a gente vive hoje. Por quê? Porque todo mundo quer ir para a cruz, mas nem todo mundo quer se livrar da mão do diabo, entendeu? Então, não tem como você conseguir fazer essas duas coisas. Outra coisa é o seguinte, Espírito Santo não é um gás, não é um líquido e não é uma energia. Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Então, né, você é um líquido, é um gás, né? Então eu vou ser cheio do Espírito Santo, porque quando fala ser cheio, você imagina logo um jarro, um copo que você enche, né? Então aí aquele copo está ficando cheio. Não é isso. Quando Paulo fala ser cheio do Espírito Santo, é ser parecido com ele. Ele ocupa tanto da sua vida que as ações que você tem, você é dominado por ele. Você não é dominado pela sua natureza humana, pelos seus sentimentos carnais,
mas você é dominado pelo poder do Espírito Santo. Sabe por que Deus trouxe você hoje aqui? Porque hoje Deus vai proporcionar a você a cura, a salvação, a restauração, o perdão, a paz e a alegria que só Ele pode proporcionar. Não é igreja, não é pastor, é Jesus e o Espírito Santo, através do Espírito Santo, que pode fazer isso. Abra sua Bíblia em Efésios 5, verso 18. Diz assim, Paulo falando da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso foi fundada por Paulo, Atos capítulo 19. Teve um avivamento lá. Então, Paulo pregou o evangelho, fez uma enormidade de milagres, que as pessoas falam que pegavam os lenços, passavam em Paulo, pegava o lenço, levava para a pessoa doente, e a pessoa doente ficava curada, né? Uns meninos foram expulsar um endemoniado, os filhos de Seva, viram um cara possuído por um espírito mau, e aí falaram assim, em nome de Jesus, o qual Paulo prega, eu repreendo você. O cara diz, olha, eu conheço o Paulo, eu conheço Jesus, mas não conheço você. E deu uma coça nos meninos, né? Rasgou ele a roupa inteira. E é interessante porque lá tinha o comércio, era a réplica do templo, a deusa Diana, era o que dava grana. Gerou uma comoção porque as pessoas pararam de comprar. E teve um avivamento porque os livros de bruxaria, feitiçaria, foram queimados. Queimados. As pessoas foram tocadas pelo Espírito de Deus e falou, isso aqui não faz mais parte da minha vida. Sabe, talvez existam coisas que você precise queimar hoje. Existam coisas que você precisa tirar de sua vida. Por isso que sua vida nunca mais será mais a mesma. Quando você for cheio do Espírito Santo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pela saúde, obrigado pela vida. Pedimos que Tu nos dê sabedoria e que, acima de tudo, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossos corações, gerando mudança, transformação, salvação, restauração. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Só compartilhar com vocês, nem não botei no Instagram ainda. A Marisa fez a ressonância magnética, o exame dela veio maravilhoso. O tumor não cresceu. Glória a Deus. O tumor da Marisa não cresceu. O neurologista falou, você tem alguma coisa com o Lorde, ele falou assim, né? Porque o tipo de tumor dela não era para estar assim, mas sempre está nas mãos de Deus. Bom, então ser cheio do Espírito Santo te ajuda, em primeiro lugar, a se libertar dos abusos, traumas, culpas do passado. Ele tem a capacidade de fazer novas todas as coisas. Mas o problema é que você não se liberta dessas coisas. E aí vai dizer em Efésios 4, 22, portanto, abandonem. É imperativo, não é uma opção. Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Não é parcialmente, gente. Não é uma pequena porção, e esse é o problema. As pessoas se contentam com um pouco, Deus tem mais para realizar na sua vida. E aí você precisa permitir essa renovação. Você precisa pegar esse lixo que foi depositado na sua vida pelo diabo e entregar na cruz de Cristo. Entrega na mão dele, porque ele levou sobre si essas coisas, nossas maldições, os nossos pecados. Então é preciso, nota que o texto fala que tem que haver uma ruptura firme. Firme, não sabe beber, não beba. Está com os amigos, aí os amigos tomam um porre, vou tomar porre, não toma, não bebe. Aí está numa roda que todo mundo é desbocado, você também é desbocado. Então para com isso, então faça coisas que realmente possam edificar a sua vida. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus, pelo menos eu espero que seja. Né? Então as pessoas não ficam nem lá, nem cá, e aí quem governa a sua vida? Por isso que os crentes pentecostais usavam muito o termo, quando eles faziam algo ruim, falam assim, eu estou na carne, agora eu estou no espírito. Isso é uma falácia. Não tem como, isso aí é bipolaridade, esquizofrenia, entendeu? Então não tem jeito, se você é uma coisa só, então não tem agora isso e agora é aquilo. Ou você é dominado por Deus ou não. Então, perdão é algo que precisa acontecer porque a vida tem a habilidade de nos machucar e deixar cicatrizes profundas na gente. E cicatrizes
que fecha e a gente mesmo bate para abrir. A Marisa fez um furo aqui na nádega para tirar gordura, né? Foi uma crocodilagem que o médico fez, que a mulher faz de tudo para ficar com um negócio grande, né? E o cara tira a gordura dela aqui. Aí tirou a gordura para botar na cabeça para poder não fazer fístula, né? Então encheu, fez um preenchimento aqui. E aí ficou o buraco do dreno, um buraco pequeno. Ele falou assim, vou dar nem um ponto que isso fecha. Só que a Marisa toma um remédio chamado Avastin, que não deixa a circulação do sangue. E não cicatrizou, velho. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. O troço aberto. E aí, como eu que tomo conta dela, vejo tal, e falo assim, cara, vamos dar um ponto nessa bagaça. A gente fez um negócio, não tinha secreção, não tinha sei o quê, a doutora Camila foi lá, deu um ponto para poder resolver. Então, assim, não cicatriza. O buraco entendeu que estava cicatrizado, mas não estava. Estava aberto. E você acha que você é um crente. Eu estou aqui para dizer, você não é. Pela postura que você tem, pelo que você vive, pelo que você fala. Cuidado. Porque é muito sério quando você diz que você é filho de Deus. Não banalize isso. Filho de Deus é de pedigree, é você ter DNA de Deus na sua vida. Então não banalize isso agindo de qualquer forma, né? Então o diabo ele não quer apenas que você peque, ele quer usar o seu passado como uma bactéria para inflamar a cicatriz e te paralisar o seu futuro. Então pessoas não conseguem às vezes marchar por causa disso. Por isso que Paulo fala, abandonem a velha natureza. Sabe o que Paulo está dizendo? Tire tudo da sua vida que te afasta de Deus. Tira tudo aquilo que atrapalha você de caminhar e ir na direção de novo. Desvistam-se com a nova natureza. É tipo o verão do Rio de Janeiro. Você trabalhou no centro da cidade andando, das 8 até as 5 da tarde, andando, no suor, no verão, de terno e gravata. E aí você chega em casa suado, fedendo que na desgraça. E aí você chega melado, coisa... Tira aquela roupa suja e toma um bom banho. É isso que Paulo está falando. Tira essa coisa do pecado que está entranhada em você, essa nhaca do pecado. Tome um bom banho, né? E vista a roupa, né? Vista-se da presença do Espírito Santo na sua vida. Para de alimentar as coisas que te matam, as coisas que te aprisionam, as coisas que te afastam de Deus. Então você sabe o que te atrapalha. Então pare, quais são as coisas hoje que têm atrapalhado a sua vida e impedido você de receber o melhor de Deus? Segundo lugar, ser cheio do Espírito Santo te dá forças para conseguir perdoar, amar e avançar. Porque não é fácil não, gente. Perdoar quem te fez o mal é divino. É divino. Então você consegue perdoar, assim, o Pedro não gostaria, mas maior é o que está em mim. O Espírito Santo governa a vida, faz com que eu consiga perdoar essa pessoa. E é isso, é a gente ser controlado. Então é quando você pega a chave da sua vida, de todos os cômodos, e entrega na mão do Espírito Santo e diz, você tem liberdade, livre acesso. Você pode entrar em qualquer área da minha vida e mexer onde precisa ser mexido. Por isso que 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda impureza. Então, pecado não se gere, não se administra, confessa. Pecado tem nome. Então, não adianta você orar na mesa do almoço, Deus perdoe os nossos pecados. Pecado tem nome. Adultério, mentira, fofoca, pornografia, entendeu? Maledicência, tem nome. E aí Jesus, que é maneiríssimo, fala assim, vai no secreto do teu quarto, fecha a porta e fala para mim verdadeiramente quem você é, entendeu? Então é no secreto do quarto, não é público. É no secreto do teu quarto que você fala. Você vai falar para ele o que ele já sabe. Mas o confessar e o ato de confessar é libertador, te liberta. Sabe, tira você desse sentimento de culpa. Então muitas pessoas são paralisadas. E Jesus, em Lucas 5, 38, 39, falou assim, não tem como pegar vinho novo, coisa boa, coisa nova, e colocar em odres velhos. Eles estão rachados, eles têm fissuras. O vinho fermenta, ele incha, ele infla. E se você botar vinho novo em odre velho, ele rompe.
Ele arrebenta. Sabe por que que o Espírito Santo de Deus não consegue encher a sua vida? Porque a sua vida já está cheia. Cheia de mentira, cheia do velho homem, cheia de culpa, cheia de pecado. E aí não tem como o Espírito Santo encher aquilo que já está cheio. Se você pega um copo, uma jarra de água com barro, está aqui, e você tem água limpa aqui, você vai botar água limpa ali e resolve? Não. Tem que tirar a água suja para botar água limpa. É isso que Paulo nos ensina. Tira aquilo que não presta, para que Deus tenha espaço para fazer na sua vida aquilo que você precisa. Não é Deus, é você que precisa que Ele mexa na sua vida e que Ele faça por você aquilo que você não consegue. Por isso que a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Sabe o que Paulo está falando? Não busca alegria em coisa momentânea. Então o vinho era alegria, não tinha shopping, não tinha parque, não tinha Disney, não tinha lanche, não tinha nada. Então a alegria do cara era beber um vinho. Então ele fala assim, não vos embriagueis com vinho, não busque alegria nas coisas que são momentâneas. Dinheiro acaba, entendeu? O apartamento pega fogo, não tem jeito, cara. Então as pessoas às vezes têm essa coisa de se tentar buscar alegria em coisas momentâneas e passageiras. E Paulo diz, em vez de buscar no lugar errado, vá ao lugar certo e seja cheio do Espírito Santo. Mas Deus não vai encher aquilo que já está cheio, né? E a vida, ela é complicada, né? A vida, ela é uma bagaça. A vida, ela tem essa capacidade de deixar a gente como cicatriz. A minha nora gostou que eu falei que a vida é uma paçoca, né? Quem já comeu paçoca? Você pega a paçoca com todo cuidado para abrir a paçoca inteirinha, não é isso? Para poder dar aquela mordidinha, que ela quase nunca sai inteira. Tem alguma maldição da paçoca, né? Que você pega ela sempre está esfarelada, né? Então você já abre com cuidado e vai chupando aquela farinha que vai caindo, né? Então a vida é assim, cara, porque ela é esfacelada. A vida é esfacelada, você já passou por várias coisas, divórcio, luta, briga, traição, tudo. Então a gente fica, né, em frangalhos, né, pedaços por aí. E aí Deus quer ajudar você. Então não busque alegria momentânea, pegue aquilo que é definitivo. O problema do cristão brasileiro é não ser cheio do Espírito Santo. É a pessoa não permitir com que o Espírito Santo domine a minha vida. Olha só, você precisa, a sua família precisa, os seus amigos precisam que você seja cheio do Espírito Santo. Que você possa exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas olharem para você e ver Deus em você. Ver Jesus através da sua vida. E o Espírito Santo coloca em nós aquilo que o nosso dinheiro não pode comprar. Paz, alegria, amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Tudo aquilo que você precisa. É chamado de fruto do Espírito. Não é fruto da igreja, não é fruto do pastor, é fruto do Espírito. E ele então proporciona a você. E eu quero convidar você hoje a se esvaziar. A pegar aquele pecado, não interessa, fiz quando tinha 12 anos, 13 anos, 9, 20, ontem. Entrega ele na cruz de Cristo e permita-se ser esvaziado para ser lotado do Espírito Santo de Deus. Quem ganha é você, porque é Ele quem vai dar força a você em todos os momentos de tribulação. Faça como fez Pedro, faça como fez Paulo, faça como fez Mateus, como fez Estevão, que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. E Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem uma missão para você. Agora, tire as coisas velhas e encha-se das coisas novas. Amém? Terceiro e último lugar, você precisa entender com clareza os planos de Deus. Gosto muito de Jeremias 29:9, né? Os meus planos são mais altos, os meus planos são maiores do que os seus, né? Eles são melhores que os seus, só eu sei os planos que tenho para você, planos de paz, de prosperidade. E aí Paulo vai dizer o seguinte, vamos entender direitinho o que Deus quer? E diz assim em Efésios 3,16, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Sabe qual é a diferença de ser espiritualmente forte? É conseguir dizer não para o adultério. Dizer não para o dinheiro ilícito. Dizer não para a mentira. Dizer não para a maldade.
É essa força que o Espírito Santo dá, que você não tem. Nós somos fracos. A nossa natureza é inclinada a fazer o que é errado. Só olhar uma criança, sou avô vou chegar a 9 netos. E todos eles, sem exceção. Você fala não, ele te desafia. Um ano e meio. Ele sabe que o não é não, mas ele vai lá, quer botar o dedo na tomada, né? No caso do Henrique é mexendo no quadro que fica ali na mesa, ele sempre vai naquele quadro, ele sabe que não pode, ele vai lá, ele fala assim, vou mexer no quadro, ele tira da parede o quadro, para poder ele não mexer, né? Então, peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Você pensa que vive, mas não vive. Paulo está falando para uma igreja. Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o todo de Cristo. Por isso que Paulo fala, né? Possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. A imensidão do amor de Cristo. A imensidão do poder dele, que está disponibilizado para você. O encher-vos do Espírito Santo é um ato contínuo. Por isso é valor desta igreja que você desenvolva vida com Deus. Que você tenha vida com Deus, tempo com Deus, que você invista tempo com Deus. Pastor, eu não posso ler a Bíblia. Tem um devocional, compra quando você sair aí o Pense. O dinheiro é todo revertido para a igreja. Passa lá, compra, é uma pequena porção, lê uma página. Porque é o seguinte, querido, você vai sair daqui 100%, cheinho. Parou ali na esquina, vê o cara bate na tua traseira. Já caiu 40% a bateria. Entendeu? Chega em casa, tá a tua sogra, caiu mais uns 35%. Entendeu? Aí vai não sei o que, o vizinho pega o elevador, caiu 25%. Já zerou, mano. Como é que você vai viver amanhã se não tem culto? É você que alimenta o Espírito Santo. Alimenta com a sua obediência, com o seu amor, com a palavra de Deus, com a oração. Fica tranquilo, Deus é muito legal, porque Ele não precisa de muito. Ele precisa de pouco para realizar muito. Sabe, você não pode ler a Bíblia? Lê uma página do devocional. Você não pode orar 4 horas por dia? Cara, ora 4 segundos. Deus, obrigado pelo dia de hoje. Eu te amo, em nome de Jesus. Amém. Acabou. Você está alimentando o Espírito. Daqui a pouco, os 4 segundos são 40. Daqui a pouco vai, né? É 1 minuto, é 5, é 10. Como diz o salmista, assim como a corça anseia por água, eu anseio, Senhor, pela tua palavra. E é a coisa que Ele vai fazer. Então, eu preciso dar uma triste notícia para você. O enchimento do Espírito Santo não tem durabilidade. Qual é o prazo de duração? Entendeu? Foi para o retiro, foi para o legendário, foi para não sei o quê. Bum. Não fica. Jesus foi para o Monte da Transfiguração. Chegou lá, Moisés, Elias. Você é louco. E a voz de Deus Pai, esse é o meu filho amado, a ele ouvir. Jesus desce dali, você fala, mano, é só vitória. Você é doido, Moisés, Elias. Quando ele desce do Monte da Transfiguração, quem está lá embaixo? Um endemoniado, rapaz. Um menino que ninguém conseguiu expulsar o demônio. E aquele pai tentou, falou com os discípulos de Jesus e eles não conseguiram. Aí Jesus chegou para ele e o cara falou assim, o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou assim, se eu posso, tudo é possível ao que crer. Então Jesus sai do monte, da presença de Deus, já dá de cara com o endemoniado. Se você não for cheio do Espírito, você vai dançar, você vai perder, você vai passar por situações inusitadas. Por isso que nós precisamos aprender a depender de Deus diariamente. E esse ensino é antigo, 4.000 anos. O pessoal, por exemplo, quando saiu do Egito, o maná caía para uma semana, 10 dias ou 1 ano, todo dia recebia a porção do maná. É que Deus está falando todo dia, eu quero que você se alimente de mim.
Todo dia eu preciso que você se alimente de mim. Então você é o que você come, né? Como dizem as pessoas. O objetivo aqui da igreja, do culto, não é de encher você do Espírito Santo, é tirar você da inércia, é empurrar. Então fazer com que você faça parte do Next, que você conheça a igreja, que você participe de um grupo. Você não foi feito para ser sozinho, uma ilha. Você precisa ter amizade espiritual, gente que ore por você, gente que se preocupe com você. Você precisa ter essa sede para investir tempo com Deus, servir como voluntário. Você está sentado aqui, tem um monte de gente trabalhando para que você possa estar sentado aqui. Então, de repente, você pode ajudar também, dando um pouquinho dessa porção. E Paulo pega e dá uma dica, dizendo o seguinte: o encher do Espírito Santo é o ato contínuo. Olha o que ele diz em Efésios 4, a partir do verso 25. Por isso, quem mentia, não minta mais para o seu irmão. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. Irai-vos, mas não pequeis. Verso 27, não deem oportunidade ao diabo para tentar vocês. Como é que você vai conseguir não dar oportunidade? Se você for cheio de Espírito Santo. Se você for guiado pela sua natureza, já deu oportunidade para ele. Diz aqui, quem roubava, não roube mais. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem palavras boas para ajudar os outros a crescer na fé. Diz mais, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é a marca da propriedade colocada em vocês, o qual é a garantia que chegará o dia em que Deus libertará. E aí Paulo faz outra lista: abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritaria, insulto e maldade. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. Deus tem um plano para a sua vida. O ser cheio do Espírito Santo não é um ato, é contínuo. É 1% melhor a cada dia. A cada dia eu procuro ser melhor. Aprender com os erros de ontem e não cometê-los hoje. A vida com Deus, muitos cristãos tratam o Espírito como se fosse um parque de diversões. Um retiro, um congresso, onde vão, recebem uma carga de energia e acham que aquilo vai durar para sempre. O cristão é um smartphone. Está carregado. Deixou carregando à noite, não deixou? Chega à noite, a bateria está igual? Ou está descarregada? Tem que fazer o quê? É a mesma coisa você. Todo dia você precisa se relacionar com Deus, para que você possa ser preenchido por Ele. O enchimento do Espírito não é um evento de final de semana. Não é uma vinda ao culto. É o oxigênio que cada segundo, você respira. E você não sobrevive hoje como o fôlego de ontem. Sobrevive hoje com o oxigênio que você puxa agora. E Deus tem um plano para a sua vida. Eu queria muito orar por você. Deus tem um propósito para você. Mas você precisa deixar algumas coisas. Abandonar talvez velhos hábitos. Dar lugar, espaço, autorizar, deixar Jesus te ajudar. Ele não quer te atrapalhar não, amigo. Ele quer tirar da enrascada que você se meteu. Ele quer pegar você e dizer, vem para cá. Eu vou cuidar de você a partir de agora. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Queria que você tivesse um momento seu com Deus agora. Olha para a sua vida. Olha quem é você, o que você tem feito. Você sabe quem você é e Deus também sabe. O que você é, o que você tem feito, por onde tem andado, o que tem pensado. E Ele está aqui hoje, não está para te amassar, Ele está aqui para te levantar. Ele está aqui para segurar na tua mão e dizer, vem filho. Porque Ele precisa de pouco, Ele precisa de um coração honesto, humilde. Como foi o caso daquele menino, O pessoal tinha uns 5.000 homens, uma multidão faminta. O menino pegou o pouco que tinha, 5 pães e 2 peixes. Entrega na mão de Jesus. Ele agradece, Jesus agradece. E esse pão se multiplica e sobram 12 cestos. Jesus precisou de pouco, Ele precisa de pouco. Ele precisa hoje da sua coragem,
em deixá-lo trabalhar na sua vida, deixá-lo entrar na sua vida. Ser não somente o seu Salvador, o cara que vai carimbar o seu passaporte para o céu, mas ser o Senhor de sua vida. E eu queria orar por você. Se existir alguém aqui hoje, nessa manhã, que está acompanhando a gente no online, você que quiser entregar a sua vida a Jesus, porque é um ato público, você tem que mostrar para o mundo espiritual quem está no controle de sua vida. É coragem. A você que está em casa, escreva: eu aceito, eu quero orar por você. E se existir alguém aqui nessa manhã que tenha coragem de tomar a melhor escolha de sua vida, colocar a sua vida nas mãos de Jesus, para ser Senhor e Salvador de sua vida, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante sua mão bem alto. Você estará dizendo: sim, eu quero aprender a caminhar com Jesus. Eu quero dar o primeiro passo na direção dele. Eu quero ir. Deus abençoe em nome de Jesus. Existe mais alguém? Levante a sua mão. Deus abençoe lá em cima. Glória a Deus. Existe mais alguém? Faça isso, faça por você. Faça por você. Eu já fiz a minha escolha. Eu estou de pé aqui porque eu sou sustentado pelo Espírito Santo de Deus. E você tem a mesma oportunidade. E a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Ele não te obriga, Ele não impõe você a amá-lo. É uma liberdade que você tem de amá-lo ou simplesmente fechar a porta na cara dele. A escolha é sua. Ele bate a porta e diz: eu quero mudar a sua vida. Você quer ser mudado por Ele? Levante a sua mão. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto, bem alto, bem alto. Levante. E permita-se ser tratado. Deus abençoe, Deus abençoe. Lá atrás, glória a Deus. Existe mais alguém? Pela última vez, gente, isso é um problema, por quê? Porque é uma coisa espiritual. O diabo quer que você fique do jeito que você está. Ele não quer que você pegue aquele vaso que está sujo e jogue fora. Ele quer que você deixe essa sujeira aí. Entendeu? Que você não seja cheio do Espírito Santo e é contigo, mano. Entendeu? Aí, pastor, meu casamento está mal, não sei o que está mal, não sei o que eu faço. É simples, joga fora o que está velho e deixa Jesus colocar o que está novo. Tem coragem para isso? Existe mais alguém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Existe mais alguém? Isso é uma questão espiritual, gente. Aí, até o copo caiu, tá vendo? Olha, ó. Não tem problema não, é água. Mas se você está disposto, não permita que nada impeça você. Existe mais alguém? Levanta a sua mão em nome de Jesus. Levante a sua mão. É você que Jesus quer. É você. É você. Levante a sua mão e diga a Ele: eu quero ser cuidado por Ti. Eu quero ser tratado por Ti. Eu preciso de Ti. Deus abençoe o Senhor aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe mais alguém? Pela última vez. Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe lá atrás. Glória a Deus. É isso, gente, é luta mesmo. Fica com medo não. Deus abençoe aqui à esquerda. Isso, ali atrás do corrimão. Deus abençoe. Deus abençoe você, querido, aqui à frente. Em nome de Jesus. Não endurece o coração, gente. Não faz isso com você. Deus não ganha nada se você virar filho dele. A igreja não ganha nada. Quem ganha é você. De ter a presença de Deus em você. Não sai daqui do mesmo jeito. Tem mais alguém? Levanta a sua mão e diga para ele: eu quero. E eu preciso ser cuidado por Ti. Existe mais alguém? Em nome de Jesus, levante a sua mão. E eu queria orar por você que está aqui, que diz: pastor, eu tenho muita sujeira ainda. Eu não sou cheio do Espírito Santo como deveria. Mas eu quero hoje virar e tornar o caldo. Eu quero tirar aquilo que é velho. E quero que só entre coisa nova. Que o Espírito Santo encha a minha vida. Você deseja isso para você? Fique em pé no seu lugar. Eu queria orar contigo. E eu queria orar por você. Coloca a mão sobre o seu coração. Cuidado, nosso coração é enganoso, viu? A gente às vezes acha que está legal quando não está. A gente acha que está tudo bem quando não está. Então a gente precisa ser guiado pelas mãos do Senhor. Pai, nós estamos aqui no nome de Jesus apresentando as nossas vidas no Teu altar, dependendo única e exclusivamente da Tua ação nas nossas vidas. Somos limitados, somos finitos, nós muitas vezes não conseguimos realizar, mas nós queremos agora que tudo aquilo que não provém de Ti, marcas, cicatrizes, traumas, abusos, tudo que aconteceu no passado agora, está sendo zerado em nome de Jesus. E nós agora, Senhor, somos odres novos e queremos que Tu nos encha do Teu Espírito Santo. E dá-nos uma vontade enorme de permitir com que isso seja contínuo nas nossas vidas.
Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada pessoa e de cada família aqui relacionada. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido, querida? Pode sentar um pouquinho. Quero convidar você que nos visita, primeiro, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Espero que você volte e quando voltar, não volte sozinho. Convide mais alguém. Sempre é bom meditar na palavra de Deus, né? Então, e nesse momento, você que nos visita, sinta-se absolutamente à vontade. Essa igreja é diferente da maioria que você já ouviu falar. A gente não fica aqui 200 horas pedindo dinheiro, porque Deus é o dono do ouro, o dono da prata. A gente não quer convencer ou demover pessoas. É um privilégio a gente poder. Você está aqui hoje, sentado numa cadeira, ar-condicionado, ouvindo um som, porque pessoas acreditaram em você. Porque pessoas investiram em você. Você está sendo alcançado hoje porque pessoas foram generosas no passado. Há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E hoje você está sendo abençoado. Ajude-nos a multiplicar isso e abençoar mais pessoas. Você pode fazer a sua contribuição, pode pegar o seu celular, pix@cbrio.com.br, ou pode abrir o aplicativo do seu banco e escanear ali, ok? Você que está em casa, pixonline@cbrio. Se você tiver uma oferta presencial, quiser também contribuir, o pessoal está com baldinha, é só sinalizar que eles pegam lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia. Fica de pé e vamos cantar juntos. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Mais uma vez, coloca a mão sobre o seu coração. Deixa eu falar para você. Você agora está saindo cheinho do Espírito Santo. Mas o cão já está lá fora te esperando. A hora que você sair com o carro já vai começar a esvaziar, velho. Mas todo dia quando você vai acordar, você vai se lembrar da minha cara. Assim, cara, eu preciso ter meu tempo com Deus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque Deus tem um plano para você. Não interrompa aquilo que Ele quer fazer. Sua família precisa que você seja cheio do Espírito Santo. Você precisa. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos cheios da Tua presença. Peço que o Teu Espírito Santo possa abençoar a vida de cada pessoa e que saiamos daqui, sim, completamente e absolutamente renovados por Ti. Enche-nos da Tua presença, do Teu Espírito. Que tudo aquilo que foi plantado no curso de nossa vida caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso, incansável, misericordioso de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria, o poder, a presença, o enchimento do Espírito Santo seja enorme sobre a vida de cada pessoa aqui nessa manhã, seja na vida desta igreja de Jesus, chamada Comunidade Batista do Rio, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Vai com Deus. Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira vamos estar estudando o livro de Números. Provavelmente sua bateria já vai estar murchinha. É isso aí. Para você não perder essa bateria, tenha vida com Deus todos os dias. E aí, 1% todos os dias
você vai estar melhor e crescendo em Deus. É isso que a gente precisa focar. Não é no resultado final apenas, é no processo e entender que é um processo. Então, que você seja revestido aí por Deus para poder conseguir o processo. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Antes disso, quero te lembrar que nós também temos o Next Online. Se você quiser fazer, você entra em contato com a gente aqui no QR Code para poder a gente te explicar, apresentar a CB Rio para você, te mostrar no que nós cremos, o que estamos fazendo aqui, tá? Fique muito à vontade para a gente te adicionar também num grupo de WhatsApp, para a gente poder compartilhar palavras durante a semana e você vai ser muito abençoado também, tá? Aqui nós tivemos 2 pessoas que aceitaram Jesus no online. Sejam muito bem-vindas ao Reino de Deus. Que nós possamos ser bênção para você também. Você também pode falar com a gente aqui no chat ou no WhatsApp para a gente poder te acompanhar mais de perto e apresentar mais de Jesus para você, tá bom? Pedido de oração. Nós temos o Gigante, que pede oração pela sua família. A Lucilane, pela Vera e o Mário. A Ioldes pede pela sua saúde, pela sua família. A Sheila pelo seu marido, que está internado no hospital, certo? A Maristela pede oração pelo seu bebê. E o Tiago também pela Rosana, que ela teve um AVC. Vamos orar pela saúde dessas pessoas. Muitas pessoas com problemas de saúde, né? Que Deus possa alcançar essas pessoas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela fé que nós temos de que o Senhor resolve os nossos problemas. Que esses pedidos de oração são simples para Ti, Deus. Obrigada, Deus, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer qualquer coisa. O Senhor pode curar qualquer doença. O Senhor tem a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos sempre nos submetermos a isso, Pai. Deus, cura essas pessoas. Alcança elas com graça. E que sirva de testemunho, Senhor, cada cura dessa, Senhor, em nome de Jesus, que elas glorifiquem a Ti por terem alcançado a cura, Deus. Obrigada, Deus, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, que nós possamos ter um domingo abençoado em família, Deus, e que essa palavra crie raízes e gere frutos no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela sua companhia, é muito bom ter você aqui. Quarta-feira, números para a gente estudar juntos, tá bom? Beijo, até logo.